Vamos seguir aí até às 5h15, um pouco mais de 1 hora aqui de bate-papo, né? Na verdade, 1 hora de bate-papo agora, né? Para a gente poder conversar aqui e a gente realmente pensar um pouco na carreira pós-sênior, tá certo? Então, para você, a gente deu ontem, né? A gente, na parte da manhã, a gente está fazendo 3 habilidades importantes. Então, ontem a gente falou sobre foco, hoje de manhã a gente falou sobre networking com a participação do Wellington Rosa e amanhã nós vamos falar de negociação. Essas são 3 tópicos muito importantes que valem, não importa o que você vai fazer na sua carreira, essas 3 coisas são fundamentais. E a gente, de tarde, está fazendo 3 conteúdos mais específicos. Ontem a gente falou sobre a forma da reputação, tá certo? Como é que você pode construir a sua reputação para você poder trabalhar aonde você quiser, né? Hoje nós vamos falar sobre a carreira pós-sênior, tá certo? Então, eu queria que você me dissesse aí no chat, tá certo? Né? Me conta aí a sua situação hoje. O que você é? Você é júnior? Você é sênior? Você já é um pós-sênior? Tá certo? Me conta aí no chat. Você diz para mim aí se é um pleno, júnior, pleno, estudante, não sei. Me conta aí a sua situação para a gente poder pensar. Vamos falar aqui hoje um pouco, então, dessa carreira pós-sênior, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês o que a Flávia está dizendo assim, né? A iOS Developer Senior, parabéns, Flávia, é isso aí, né? Mirando em Master, né? Vamos ver aqui o que isso quer dizer, né? E aí a gente vai falar aqui, então, um pouco os caminhos existentes aí para o pós-sênior, certo? Né? Então, quem quiser participar, pode mandar suas perguntas, fique à vontade, eu vou estar respondendo tudo aqui no chat, né? É isso, pessoal. Então, só a Flávia respondeu, tá certo? Então, assim, tá, todo o resto da galera tá dormindo, deixa eu dar uma acordada no pessoal aqui. Vamos ver quem tá por aqui hoje, olha. O Paulo já está aqui, falou comigo aqui, o Gustavo. Beleza, Gustavo? A Flávia, valeu, Flávia, já está aqui, né? Ronaldo, Evandro, o Bernardo, a Ana, Letícia, Thaís, Larissa, William, Manuel, Elcio, Leotino, Micail, Poliana. O nome da minha irmã era Poliana. Muito legal, Poliana, tudo bom? Joel, Agnaldo, Camila, Denise, Cíntia, Cleiton, Tiago, Larissa, Priscila, Tatiana, Ricardo, Denise, Marcel, Tainara, Everton, Rafaela, Fagner, Fernando, Érica, Igor, André, Carlos, Lucas, Michel, Fábio, Juliana, Rodrigo, Beatriz, Fabiola, Samuel, Bruna, Felipe, Marcelo, Reno e Rafael. Essa galera tá com a gente aqui, ó lá. Aê, a galera, já todo mundo respondendo aqui. É isso, galera. Vamos aqui, meu. Junta aqui, ó. Junta aí, galera. Vamos bater papo aqui, me manda suas perguntas. Estamos aí, ó. A galera não presta atenção mesmo, né? Quando a gente fala o nome, todo mundo responde. É isso aí, galera. Valeu. É isso aí, Flávia, tudo bom? Marcel, Team Leader Sênior, muito bom. Elcio, Yes, né? Marcel, vamos lá, sou iniciante na área. Valeu, Fábio. Agora, Fábio, todas as vezes que alguém me fala, sou iniciante na área, eu acho que você era de outra área e agora você está iniciando nessa área. Se for assim, me conta aí, Fábio. Me conta o que você fazia antes. Ou você está iniciando mesmo, né? Sou arquiteto de software, o Ricardo. Estamos aí, Evandro. Valeu, Juliana. Fábio, estagiário, ótimo. Érica, estou aqui com uma RH. Que massa, Érica. Nossa, Érica, que legal. Acho muito bacana. Vamos falar aqui, então. Me traz suas dúvidas aí, Érica, para a gente poder falar essas possibilidades, né? Migrando de área, diz o Rafael, né? De BI para agilidade. Rafael, isso não é migrar, tá, Rafael? Você está aprendendo uma nova ferramenta, meu. É a mesma área, tecnologia, entendeu? Desenvolvimento de software, etc. É a mesma área, galera, tá certo? Então, assim, é uma nova ferramenta, beleza. Né? Fui promovido para sênior, muito bom, Rodrigo. É isso aí, né? Líder de equipe, que massa. Tainara, Dev Java Sênior, que legal, né? Estudante de engenharia, muito bom, né? Developer Sênior, comecei agora em gestão. Que bacana, Marcelo. Ótimo.
A Suellington, cheguei agora. Me conta aí, Suellington. Sou estudante júnior, né? Finalizando residência. Que legal. Rodrigo, iniciante. Não, o Juliana, iniciando também aqui, né? Sou professor de educação física, diz o Fábio. Pô, Fábio, então você já é um sênior em educação física, é isso? Né? Então, meu, olha, não existe essa, tá começando a área, meu. Tá certo? Você já tem uma bagagem, você era professor, você já tinha, talvez, se fosse até um cara mais independente, né? Aproveita tudo isso, meu. Tira proveito que você já tinha no passado para você crescer. Você não precisa ser uma pessoa que está começando. Nunca mais, Fábio, diga que você está começando, meu. Tá certo? Você já tem, né? Essa é uma experiência, você está aprendendo uma nova ferramenta, uma nova habilidade, uma nova coisa que está aprendendo, tá certo? Mas sim, né? Quem está começando, meu. Ok? Né? Era editor de vídeos, Suellington. Estou voltando para a programação. Que legal. Que legal. Muito bom. Também, viu, Suellington? É isso, meu. Você precisa assumir o que você já fazia antes. É bacana, né? Muito bom. Legal. Ok. Cleiton, eu trabalho faz tempo, me considero pelo menos um pleno. Fazer um teste para emprego, caneta e papel no teste. Vixe, sem a IDE e sem as anotações, não lembro de nada para criar as coisas. Isso é um problema meu? Ou a galera lembra ou não? Cleiton, eu sou bem cético com essas entrevistas aí, tá? Eu vou sempre chamar a Érica aqui, olha. A Érica é nossa RH aqui, vai representar todos os RHs, né? Então, eu sou sempre bem cético a esse processo aí de, vai programar no papel, certo? Ninguém programa no papel, meu. Qual que é a diferença? Entendeu? Certo? Você precisa ser uma boa pessoa aqui, você precisa ser um resolvedor de problemas, certo? Não é um testezinho de programação na hora de ser contratado que vai dizer quem você é, entendeu? Ronaldo, sou como pós-sênior desde 2020. Parabéns, Ronaldo. Muito bom. Né? Sou analista de tech, trabalho com agilidade, tenho 20 anos. Já ouvi diversas vezes que o mercado não aceita bem gerentes com menos de 30 anos. Né? Como ser diferente para conseguir quebrar esse estigma e não se deixar ser taxado pela sua idade. Que legal, viu, André? Você vai ter que fazer essa pergunta daqui a pouco. Deixa eu primeiro falar um pouquinho aqui sobre ser pós-sênior, como é que são as coisas, para a gente poder começar a conversa. Depois, talvez tenha que fazer essa pergunta de novo, tá, André? Eu vou tentar achar ela aqui, mas é isso. Pessoal, olha só. Eu queria falar um pouquinho aqui, então, sobre a carreira pós-sênior, tá certo? Eu vejo, talvez 3, 4, né? Eu gosto de separar em 4, mas eu entendo que 2 são muito parecidas, né? Então, talvez as pessoas queiram separar em 3, mas eu vejo 4 grandes caminhos para o pós-sênior, certo? Então, o que eu quero falar para você aqui hoje é isso. Quais são os 4 caminhos, né? Quais são esses caminhos os mais populares, né? E como a gente pode atingir todos eles e a gente poder falar um pouquinho sobre as similaridades desses 4 caminhos, certo? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Eu hoje não tenho um quadro aqui para escrever, mas talvez eu possa fazer como eu fiz ontem, né? Talvez eu possa fazer aqui acho que eu posso fazer aqui deixa eu ver aqui se eu consigo. Né? Isso, acho que vale a pena. Vale a pena a gente mostrar os 4 caminhos, que fica uma coisa mais legível, né? Certo? Então, vamos mostrar aqui quais são, então, os 4 caminhos do pós-sênior. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Porque, assim, tá tanto barulho aqui que eu não estou nem eu me ouvindo. Ou vocês estão me ouvindo bem, estão ouvindo o barulho que eu estou atrás de mim aqui. Olha que eu estou numa caixa, né? Tá certo? Sim, estamos sim. Beleza, então tá bom. Então, estão ouvindo bem, né? Então tá bom. Então, vocês não estão ouvindo barulho todo aqui ao redor, não, né? Senão, talvez precise pegar o microfone externo, mas acho que tá tudo bem, né? Então, vamos lá. Eu queria mostrar para vocês. Então, vamos pensar aqui, tá certo? Eu vou mostrar isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou mostrar isso na vertical, tá? Muita gente mostra na horizontal, né? Porque é o nível acima de você e tudo mais. Eu vou mostrar isso na vertical, tá certo? Então, na vertical, a gente tem aqui, tá certo? Né? Sei lá, o júnior, né? A gente tem aqui talvez o pleno, certo? Né?
Está vazando o áudio do fundo, mas bem baixinho. Ok, perfeito, tá bom. Obrigado, viu, Rodrigo? Foi mais específico, foi bom. Né, o Júnior, pleno, tá certo? Né? E aí a gente atinge a posição de sênior, né? Certo? Acho que esse é o caminho que a galera chega aqui, a posição de sênior, tá certo? Eu vou começar aqui no sênior, né? Porque eu acho que é o caminho que a gente está falando aqui, né? A gente começar aqui na posição de sênior, certo? Sua tela não está compartilhada? Ué, eu estou vendo aqui, não? Tá sim. Opa, Rafael, se você não está vendo a tela compartilhada, então dá um reload aí na página que deu uma travada para você. Né? Então, beleza, todo mundo vendo a tela aqui, ótimo. Beleza, obrigado, galera. Valeu. Então, né? Então, vamos lá. Então, a gente tá lá, né? Já o Júnior, pleno, sênior, tá certo? Aí a gente vem, o que eu acho? Eu acho que a gente tem hoje 4 caminhos, certo? Né? Para você se tornar um pós-sênior, tá certo? Então, vamos colocar esses 4 caminhos aqui. Acho que eu vou colocar. Com a espreita. Opa. Ai, 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 viu? É isso, beleza. Deixa eu fechar essa aba aqui, porque. Ok. Não sei se vocês ouviram, mas entrou um sambinha aqui, que é o sambinha da Station lá. Ok, deixa eu voltar para vocês aqui. Vamos lá, né? Tinha ficado ruim, mas voltou. O áudio ficou ruim ficou ruim para vocês porque bugou o áudio, beleza. É porque entrou o áudio de uma outra aba aqui, voltou aqui, né? Isso foi culpa da minha aba aqui, tá tranquilo. Né? Então vamos lá. Vou voltar aqui, então, no que eu acho são os 4 caminhos aqui do pós-sênior, tá certo? Né? Eu vou colocar os 2 caminhos ali de cima com mais espaço, porque tem mais coisa para escrever neles ali, tá? Mas esse aqui, digamos, os 4 caminhos do pós-sênior. Né? Então, é o seguinte, o primeiro caminho do pós-sênior, pessoal, é aquele caminho tradicional. É o caminho que as empresas sabem fazer. Esse é o caminho, não sei se é o mais desejável pelo pessoal técnico, mas é provavelmente o caminho mais popular. Por quê? Porque as empresas costumam empurrar a gente para esse caminho, tá certo? Esse é o caminho que muita gente vai porque quer e muita gente vai porque é empurrado, tá certo? Né? Então, por exemplo, quem que falou aqui? Esse é o caminho que aqui, ó, que o Marcelo tomou, né? Eu era desenvolvedor sênior, comecei agora como gestão, né? Então, estou assumindo que o Marcelo foi por conta própria, mas muita gente vai para esse caminho, digamos, empurrado, né? Que é o caminho do quê? É o caminho que eu chamo aqui, tá certo? Deixa eu botar um nomezinho aqui para a gente ficar todo mundo aqui, né? Ops, muito pequeno, né? A gente colocar aqui, ó. Esse aqui é o caminho que eu chamo o caminho das pessoas, tá certo? Né? Então, o caminho das pessoas é esse caminho da gerência, é de você se tornar aí, né, um gerente, né, um coordenador, alguma coisa assim, você vai gerenciar pessoas, né? Esse caminho é o caminho que a gente conhece, tá certo? Como o quê? Você vai virar gerente, tá certo? Né? Gerente, ou dependendo da empresa, gerente ou coordenador, né? Deixa eu ver aqui, né? Vai virar gerente, tá certo? Você vai, depois do gerente, você vira o que a gente chama, né, o diretor, certo? Né? As empresas têm nomes um pouco diferentes, mas basicamente, em geral, é isso aqui, né? O diretor e, eventualmente, você vira, né, um vice-presidente, certo? Presidente, né?
Dependendo da empresa aí, de novo, os nomes podem ser um pouco diferentes, tá certo? Mas esse é o caminho aí, é o caminho da gestão de pessoas. Esse caminho, galera, é aquele caminho que a gente conhece, é o caminho da hierarquia, né? Tá certo? Que você, de fato, tem aqui tá certo? Pessoas, né, embaixo de você, certo? Ops, nossa Senhora. E você tem aqui pessoas embaixo de você, né? E você pode ter... Nossa, esse negócio é muito ruim, que não mantém qual que eu estou editando aqui, né? Ok. Tá certo? Né? E eu estou com... Ok, né? Certo? Esse é o caminho da hierarquia, tá? Daquele que a gente conhece, né? Você tem aqui, certo? Várias pessoas embaixo de você, né? E você vai montar a sua hierarquia, certo? Vou fazer desenhozinho da hierarquia aqui, né? Para a gente lembrar. Ok, péssimo desenho, mas eu espero que fique claro para vocês aí, né? Então, assim, é o caminho da hierarquia, tá certo? Então, o gerente tem uma série de sêniores ou júniores e plenos embaixo dele, né? O diretor tem uma série de gerentes embaixo dele, né? E o vice-presidente tem uma série de diretores embaixo dele, não é isso? É isso que a gente conhece aí, o caminho da hierarquia, né? A gente, de fato, ter... Nossa, ficou horrível esse desenho aqui, né? Mas a gente ter aqui a gerência de pessoas, né? Eu vou dizer uma coisa para você. Esse caminho é o caminho mais tradicional. Em geral, é o caminho que as empresas conhecem. As empresas sabem fazer o caminho das pessoas, né? Então, é muito normal que quando você atinge... cansei de lutar contra, diz o Marcelo, né? Então, ele nem está querendo, nem está topando muito, mas ele cansou de lutar contra. Por quê? Porque esse é o caminho que as empresas empurram. Toda hora querem que você... mas você gerencia as pessoas. Então, esse é um caminho bem tradicional. É um caminho positivo em muitos aspectos, certo, galera? Porque você permite, de fato, um caminho de crescimento, você aumenta salário, né? Em geral, é um caminho claro, tem muito material para você aprender, para você estudar, né? É um caminho muito conhecido no mercado, então tem as empresas costumam treinar você ao fazer esse caminho. Esse é um caminho tradicional. Mas é um caminho de você gerenciar pessoas, tá certo? Então você vai ser responsável pelo trabalho de outros. Quanto mais você avança nesse caminho, menos técnico você fica, o que é normal, né? Super normal, não é um problema de passagem, né? Eu tenho gostado muito, é um caminho muito bacana, tá certo? É muito legal isso. O desafio é bem diferente, é um desafio totalmente diferente. É isso aí que a gente está falando. Eu vou dar palestra amanhã na trilha de liderança técnica, né? O Paulo está aqui, é o coordenador lá, e também está nesse caminho, o caminho de você gerenciar pessoas. É um bom caminho, né? Então, essa é uma opção. Quando você entra nesse caminho, como eu falei aqui, as empresas sabem o que fazer, as empresas normalmente têm planos, né? Então você vai virar gerente, depois vai virar diretor, né? Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você vai ser gerente até você ter, sei lá, 100, 200 pessoas embaixo de você. Aí você vira diretor, né? Aí você vai ter 10 gerentes, que cada um tem 100 pessoas embaixo deles, entendeu? Aí esse é um caminho muito claro. As empresas sabem o que fazer, sabem os benefícios, né? Sabem o salário. É um caminho fácil nesse sentido, de ser claro, né? E, como o Marcelo mostrou aqui, é um caminho que as pessoas empurram em você. Quanto mais você diz não para esse caminho, né? Menos uma empresa que quer que você faça isso, menos ela dá valor para você, porque ela começa a considerar, esse cara não tem objetivo de crescer, esse cara não está focado na empresa, né? Esse cara ele é só técnico. A gente, principalmente empresas que não tem o segundo caminho que nós vamos mostrar aqui, acaba ficando isso, certo, né? O diferencial hoje é você aliar o background técnico, né, com a gestão de pessoas. Muito bom, Paulo, é isso aí. Dá para se alinhar essas duas coisas e você fazer esse caminho.
Faz sentido esse caminho, galera? Beleza? Algumas pessoas estão seguindo, é fácil, tranquilo, de boa. Mas eu acho que esse não é o caminho preferido. É o caminho mais comum, mas não acho que seja o caminho preferido dos desenvolvedores. Por quê? Né? Porque muito desenvolvedor não segue esse caminho, né? Muito pessoal técnico não segue esse caminho. Por quê? Porque eles dizem isso. Eu quero continuar sendo técnico. Não me interessa gerenciar pessoas. Eu quero fazer a tecnologia, né? Eu quero continuar me aprofundando, entendendo cada vez mais, né? E aí a gente tem o caminho que eu gosto de chamar o caminho da tecnologia, tá certo? Né? Ou o caminho da técnica, né? Certo? O caminho da tecnologia, o caminho da técnica é a nossa segunda opção aqui. É o caminho que eu acho que muito desenvolvedor quer seguir, né? Muito pessoal técnico gostaria de continuar sendo técnico e querem seguir nesse caminho aqui, no caminho da técnica, né? Esse caminho, galera, tradicionalmente era um caminho muito difícil, tá certo? Porque as empresas não reconhecem, não tem posição, não tem cargos, né? Mas há muitos anos, grandes empresas, principalmente empresas de tecnologia, cujos fundadores eram pessoas técnicas, né? E eles também queriam dar essa opção de crescimento para outras pessoas técnicas na empresa. Então, essas empresas tinham já esse caminho mais claro, mais definido, e mais recentemente, isso tem sido um pouco mais popularizado, certo? Saiu um livro muito bacana chamado Staff Eng, né? Que é um livro que mostra esses 4 passos, e isso tem se popularizado cada vez mais. Qual que é esse caminho, do caminho da técnica, certo? É um caminho onde você vai continuar sendo técnico, ok? E a gente chama, né? Eu estou chamando de técnica aqui, mas o caminho das pessoas, as pessoas chamam o caminho da gerência, né? O caminho da técnica. No mercado, esse caminho da técnica tem sido chamado, vou colocar pequenininho aqui, ó, tem sido chamado Staff Plus, tá certo? Ou escrito, né? Staff Plus. O que é o Staff Plus? Né? É o caminho desse aqui, é você se tornar um staff, um engenheiro staff ou um desenvolvedor staff, né? Um staff engineer, um staff, ou os cargos além, tá certo? Né? Eu não sei se tem uma tradução para o português aqui de staff, né? Mas o staff, no inglês, o staff, cara, é aquele cara que faz parte da empresa, certo? Não é simplesmente o cara que está fazendo, ele é um dos caras que é um asset da empresa, digamos assim, tá certo? Ele é um cara que não está mais focado no projeto, ele está focado na empresa, né? Então, o engenheiro staff, ele é um cara menos focado em um projeto específico e mais focado em nos objetivos da empresa. O ser especialista, André, é um dos caminhos possíveis do staff, tá certo? A gente costuma dizer que você tem, o staff é o cargo, mas você tem várias posições que você poderia assumir aqui, tá certo? Então, esse é o cargo do staff, né? Na continuidade, você vai para o que a gente chama de um principal, né? Então, desenvolvedor principal ou engenheiro principal, certo? E, eventualmente, você pode se tornar o que a gente chama de um distinguished, né? Um distinguished engineer ou um distinguished developer, né? Algumas empresas chamam de fellow, né? Outras empresas têm nome nomenclatura um pouco diferentes, certo? Então, esses seriam os cargos: staff engineer, principal engineer, distinguished engineer, são o caminho aí, certo? Esse é um cargo técnico, certo? Como o André falou, um cargo de especialistas, onde você vai focar cada vez mais na técnica, na tecnologia, né? São cargos onde você não é gerente, você não tem time, você não gerencia ninguém. Você até pode ser um líder, você pode ser um líder técnico, por exemplo, né?
mas você não gerencia as pessoas. Alguma outra pessoa, um gerente, é que gerencia as pessoas. Esses cargos são interessantes, por quê? Porque eles são equivalentes, né? Então, por exemplo, o Distinguished é equivalente a um vice-presidente, né? O Principal é equivalente ao diretor, né? Tá certo? E o Staff é equivalente ao gerente, certo? Né? Fica meio esquisito o desenho aqui, mas o Staff é equivalente ao gerente, certo? Então, são cargos equivalentes, ou seja, são equivalentes no salário, são equivalentes nos benefícios, são equivalentes no impacto que causam, são equivalentes na responsabilidade, são equivalentes no nível de liderança, né? São cargos equivalentes, mas o caminho do técnico, o caminho do Staff Plus, é um caminho onde você não tem gerenciados. É um caminho que você não tem pessoas embaixo de você, certo? Né? Que é a pergunta aqui, como ser um líder técnico sem ter o perfil de gestor? É isso, Marcelo. É exatamente, você ter esse papel onde você continua fazendo um papel de tecnologia e você não gerencia o trabalho de outras pessoas, tá certo? Né? Então, assim, esse é um papel que como a Ana fala aqui, depende muitas vezes da empresa. Por quê? Porque não é toda empresa que fornece esses espaços, né? Não é toda empresa que fornece exatamente aqui esses, digamos assim, esses cargos. Tá certo? Esses cargos não são necessariamente cargos que todo mundo conhece. Então, a Érica, por exemplo, está aqui falando, eu sou do RH, eu quero ver como é que isso funciona. Exatamente por causa disso, né? Porque não é todo mundo que sabe. Talvez a Érica já até tenha implementado isso, né, na empresa dela, mas talvez não, né? Mas, basicamente, a gente precisa entender, quer dizer, a empresa precisa querer fazer isso, né? A empresa precisa estar pensando em como fazer esse trabalho, né? Agora, que trabalho é esse, né? Esse trabalho, tá certo? A gente tem aqui o que a gente chama de 4 grandes áreas, né? Ou o que a gente chama de arquétipos. O cargo é esse, Staff, Principal, Distinguished, mas são 4 grandes áreas que as pessoas acabam fazendo, tá certo? Que áreas são essas, né? Eu vou colocar aqui embaixo, né? Eu falei que precisava de um pouco mais espaço. As áreas são essas aqui, tá certo? É você se tornar o que a gente chama de um arquiteto, né? Então, assim, de você ser mais responsável pelas definições macro dos projetos, pela arquitetura da empresa. Todos esses cargos são cargos mais focados na empresa e não no projeto. São cargos cross-project, tá certo? Então, você pode ser um líder técnico, por exemplo, né? Como o pessoal colocou aqui, mas muitos líderes técnicos, eles são líderes técnicos de um projeto. O cargo do Staff Plus, em geral, eles são de múltiplos projetos, porque eles não estão mais associados a um projeto específico, né? Então, o arquiteto é um caso desses. O outro caso é você se tornar o que a gente chama, né, de um líder técnico, tá certo? Mas, de novo, um líder técnico no sentido de você ter as definições técnicas, né, as definições de padrão que você quer implantar, as definições dos frameworks que vão ser utilizados, tá certo? Então, é uma liderança técnica, propriamente dito. Não é o líder técnico, muitas empresas chamam, que é aquele cara responsável por ficar sabendo quem fez o quê, né? Então, não é um gerente que está acompanhando as pessoas no que elas estão fazendo, mas sim um cara que tem uma liderança de tecnologia, né? A gente também tem o que a gente chama do solver, tá certo? Esse seria o especialista, né? Que alguém falou aqui ainda agora, né? Tá certo? Quem foi que falou aqui? E foi o André, né? O André falou especialista, o solver, né? É o especialista, é o cara que ele é especializado em alguma coisa, segurança, performance, containers, tá certo? E esse é o cara responsável por, dependendo do projeto, ele vai lá resolver o problema de segurança aqui.
vai no outro projeto, resolve o problema de segurança lá, vai no outro projeto, resolve o problema de segurança lá, tá certo? É o solver, né? E a gente tem também o cara que a gente chama do braço direito, né? Tá certo? O que é o braço direito? O braço direito é aquele cara que está trabalhando diretamente com os executivos. Então, esse cara pode ser o braço direito do presidente, o braço direito do vice-presidente, o braço direito do CTO, né? Esse é um cara muito técnico, né? E que está trabalhando para assessorar tecnicamente os diretores, os vice-presidentes, os presidentes das empresas. Tá certo? Então, esses aí são os 4 papéis, digamos assim, os arquétipos, os 4 grandes papéis que a gente encontra no mercado. Então, você pode ser um Principal Engineer, líder técnico. Você pode ser um Distinguished Engineer, braço direito. Ou você pode ser um Staff Engineer, solver, né? Então, o cargo é o Staff Principal Distinguished e o arquétipo é arquiteto, líder técnico, especialista ou braço direito. Certo? Né? Então, esse caminho, eu já vi aqui, tem 1 milhão de perguntas, então vou tentar resolver as perguntas aqui, né? Que já vi muita coisa aqui, né? A Ana fala que depende da sua você com quem contrata, tá certo? Depende muito do contrato, porque não é toda empresa que tem esses papéis, pessoal. Não é toda empresa que tem esses cargos. Eu já vou falar um pouco mais desses cargos aqui daqui a pouco, como é que você consegue esses cargos, certo? Né? Porque tem lugar que não tem interesse nesse perfil. Na verdade, Ana, eu não acho que não tem lugar que tem interesse nesse perfil. O que eu acho é que esse não é um perfil muito conhecido. Não é um perfil muito que as pessoas pensem muito a respeito. E, portanto, a maior parte das empresas não sabe que seria uma boa ideia ter um cargo desse, certo? Então, é isso, né? O Rodrigo dizendo, onde estou atualmente, acredito que não existem esses cargos. Não encontrei eles no plano de carreira. Então, já vou falar disso, tá, Rodrigo? Vou voltar nesse assunto, porque eu tenho uma coisa muito importante para falar sobre isso já, né? Marcelo foi líder técnico vários anos, né? Foi ter o perfil de gestão, tá certo? Exato, tá certo? Então, você se torna um líder técnico, em muitas empresas, o líder técnico é um gerente, né? Esse caminho que eu estou colocando, o caminho da técnica aqui, é quando você é técnico e você não é gerente, certo? Se você gerenciar as pessoas, você é um gerente, mesmo que seja um gerente técnico, não tem problema. A Erika diz, depende do tamanho da empresa. Onde estou hoje, temos a trilha com arquitetos especialistas de software, como alternativa para quem quer ser referência técnica e não gerenciar a pessoa. Muito bem, Erika. Então é isso. Esses são os caminhos aí, né? Agora, nem toda empresa tem todos esses cargos. Algumas empresas só têm o staff, algumas empresas, né, só tem o principal, por exemplo. Algumas empresas têm o staff e o principal, mas não tem o distinguished. Tem outras empresas que têm o principal, o distinguished, mas não tem o staff, né? Então, chama o staff de líder técnico, por exemplo, tá certo? Né? Então, os cargos em si podem variar de empresa para empresa. A Ana fala, tem pessoas que trabalham com uma empresa e nos horários livres viram consultores em outra área. Vamos já falar disso, Ana. Né? Muito bem. Então, esses são os caminhos aqui. Eu tenho mais 2 caminhos que eu vou falar bem rapidamente aqui, que eu acho que são caminhos mais óbvios, né? Certo? Tem o caminho que eu chamo, né, o caminho da independência, tá certo? Independência, né? Esse é o caminho, que é um caminho que eu acho muito bacana, certo? Bem interessante, o caminho da independência, né? Que eu vou colocar esse muito grande aqui, né? Diminuir um pouquinho aqui, o caminho da independência, tá certo? Né? Ok, tá certo? E a gente tem um outro caminho, eu vou falar deles mais ou menos rapidamente aqui, e eu tenho um outro caminho, que é o caminho que eu chamo do empreendedorismo. Sei que a Ana já tinha falado lá atrás, né? Mas esse é, assim, um dos caminhos do independência e empreendedorismo, tá certo? O que são esses caminhos da independência e do empreendedorismo? Eles são, muita gente, né? Até às vezes quando eu falo, junta esses dois numa coisa só, porque eles têm algumas similaridades, né? Mas não são a mesma coisa. O caminho da independência é o caminho de você se tornar aqui, tá certo? Você se tornar um consultor, né? Você se tornar um instrutor independente, tá? Você virar aí, né, um freelancer, por exemplo, tá certo, né? É um caminho de você não estar associado a ninguém especificamente, né?
É você ser uma autoempresa, uma eu-presa, tá certo? Né? Então, esse caminho da independência é o caminho da eu-presa, tá certo? Né? Ou da Você S.A., não tem a revista, né? É Você S.A., tá certo? Né? É você se tornar aí, né, uma pessoa independente, aonde você é, digamos, seu próprio chefe, você é a sua própria empresa, né? Você está muitas vezes vendendo hora, ou você está fazendo trabalhos especialistas, né, específicos, etc. Mas é o caminho aí da eu preso, o caminho do Você S.A., para você poder construir a sua carreira, tá certo? Né? Esse é o caminho da independência. Agora, o caminho do empreendedorismo, né, é o caminho, tá certo, de você montar a sua própria empresa, né? E aí sim é o caminho de você ter outros funcionários, etc., né? Esse aqui é o caminho de você ser um CEO. Ops. Está me ajudando muito aqui nesse negócio, né? Tá certo? Esse é o caminho de você ser um CEO, CTO de uma startup, tá certo, né? Da sua startup, provavelmente, né? De você montar uma empresa, né? Tá certo? Montar uma empresa de verdade. Você pode ter alguns funcionários ou muitos funcionários, ou o que é o que seja, certo? Né? Contratar uma equipe, etc. Né? Então, são duas coisas um pouco diferentes. A Ana concordou comigo ali, né? Realmente são duas coisas diferentes, né? Bem diferentes, porque tem habilidades bem diferentes aqui, mas são caminhos que são parecidos. Muita gente coloca esses dois caminhos aqui como um caminho de empreendedorismo, independência, e está valendo também, tá certo? Não precisa ser tão, né? Então, esses são os 4 caminhos que eu vejo, né, mais comuns aí, talvez tenha misturas e pessoas que são caminhos meio únicos, né? Aquele cara que é um empreendedor serial, que tem várias empresas ao mesmo tempo, né? Tem outras coisas diferentes aqui, aquele cara que é um consultor, mas tem 2, 3 consultores embaixo dele. Isso poderia ser uma meio que independência, meio que empreendedorismo, né? Então, tem algumas misturas aqui. Tem gente que o cara é diretor, mas é um diretor técnico, né? Ou ele é um diretor, mas ele é o CTO da empresa maior, então ele é um diretor super técnico. Então, tem inter-relações aqui nesse processo todo, mas esses são, em geral, os 4 caminhos aí que a gente vê, tá certo? Então, antes de eu falar um pouco mais a importância e como é que se alcança tudo isso, ficou claro esses 4 caminhos aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação aos caminhos em si? Me conta aí, me fala aí qual a sua dúvida que você tem em relação a esses 4 caminhos aqui. Se é que alguém tem alguma dúvida em relação aos 4 caminhos, né? Eu vou tentar mexer isso um pouquinho para baixo aqui, para não ficar em cima do outro gráfico lá de cima, né? Isso vai ficar um pouco mais... Certo? Nenhuma dúvida, diz a Érica, beleza, né? Tá certo? Então, ótimo. Alguém mais tem alguma questão aí que você gostaria de entender? Ficou claro os 4 caminhos, 4 possibilidades, né? Agora, o que eu acho, pessoal, que é aqui digamos assim, o que eu considero, né, que seja a coisa, não comum, mas o que acontece, né? Qual é a habilidade que você precisa para dar esse passo, né? O que é de comum entre esses 4 caminhos? Independente do caminho que você vai seguir, certo? Tem algo super incomum desses 4 caminhos aqui. O que junta esses 4 caminhos em uma coisa só são 2 coisas importantíssimas, né? É o quê? É você, tá certo? Primeiro, são as habilidades de liderança, responsabilidade e autonomia. Certo? O que junta esses caminhos todos aqui é isso: liderança, responsabilidade, autonomia. Né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Esses caminhos todos, pessoal, isso eu quero que seja muito claro. Um sênior é um sênior. Um Staff Plus não é
somente um sênior melhor. Não é somente a pessoa com mais experiência. Não é um caminho que você não precisa fazer nada. Ah, mas o Marcelo está falando aqui, mas eu sei ser gerente, né? Eu tive que aprender, são novos desafios. Exato. Qualquer um desses 4 caminhos, você tem novos desafios. Não é a mesma coisa. Certo? Ser um sênior é uma coisa, ser um staff é outra coisa. Ser um consultor é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente acha que, eu estou há muitos anos trabalhando, agora eu vou ser staff. Não, tá certo? O papel de staff, primeiro, o papel de gerente, é claro, você tem que aprender novas habilidades como gerente, tá certo? Né? Tá certo? Só um segundinho aqui. Silvio, eu vou falar do papel construído até um minutinho, aí eu já tinha resolvido o chão. Inclusive, temos uma surpresa aqui hoje, ó. Vai ser legal, hein? Nem estava esperando, eu até achei que podia acontecer, mas não estava nem esperando mais. Então, é o seguinte, esses caminhos, galera, são caminhos de mais responsabilidade. Não basta ser sênior, você precisa assumir mais responsabilidade. E, principalmente, são caminhos que não são caminhos de gerência, necessariamente, né? A maior parte desses caminhos você não está gerenciando ninguém, mas alguns você está, né? Mas são caminhos de liderança. Liderança, não é mandar as pessoas. Liderança é você ser líder e as pessoas te seguirem. Pequena diferença, mas muito importante. Tá certo? Então, você... todos esses caminhos são caminhos que você precisa de habilidade de liderança. Agora, sabe que a coisa que você precisa, né, importantíssima? Esses caminhos todos, pessoal, são caminhos de uma maior autonomia. Ou seja, são caminhos onde você faz coisas porque tem que ser feitas, não porque alguém está te mandando. Tanto o caminho das pessoas, com gerente, diretor, quanto o caminho da técnica, né? Com principal consultor, etc., né? Quanto consultor, quanto empreendedor, são caminhos que não tem mais ninguém te falando que tem que fazer, meu. E se não tem ninguém te falando que tem que fazer, você tem que decidir o que fazer. Sabe por que eu estou insistindo tanto na autonomia? Porque as pessoas me falam assim, Bruno, nem toda empresa tem esses cargos. Mas na minha empresa não tem esse cargo. Mas na minha empresa, pessoal, esses são cargos de autonomia. Ou seja, ou você faz o que tem que fazer, ou você inventa o cargo, ou não vai acontecer. Tá certo? Porque a autonomia, galera, não é uma coisa que eu te dou. A autonomia é uma coisa que você faz, que você conquista. A autonomia, se eu tiver que te dar autonomia, você já não é autônomo. Certo? Né? Então, é isso que você precisa fazer. Autonomia, Você precisa ter autonomia. Você precisa ir atrás dessas coisas. Eu estava falando com um amigo meu agora, estou almoçando com ele agora, Leonardo Galvão. O cara trabalha no serviço público. Ele está me falando, Bruno, eu fui lá, eu sou a única pessoa do meu departamento que faz certas coisas, que só desenvolve software. Eu não faço mais o resto. Eu só desenvolvo software. Por quê? Porque eu fui atrás. Eu briguei por essa posição. Inclusive, a gente tem uns estagiários lá, eu falei assim, galera, esses estagiários são meus, e só eu uso os estagiários. Autonomia, certo? Ou você conquista e pega isso para você, você pega o touro na unha e você vai fazer acontecer, ou você não vai ter. A Flávia está aqui com a cabeça explodindo, não é isso, Flávia? É isso, Essa é a grande diferença entre o sênior e o resto. É um abismo de diferença entre o sênior e o resto. Ou você assume essa autonomia, assume a responsabilidade, mostra para a sua empresa o que é que você vai fazer, ou ninguém nunca vai te dar essa posição. Faz sentido? Tá certo? Se você ficar esperando a sua empresa te dar essa posição, você vai ser sênior para sempre. O que não é ruim. Não é ruim, de você ser sênior para sempre. Tá certo? O Elcio está falando assim, já faço isso, mas sem saber o nome. É isso aí, Elcio. Tá certo? Então, você, tem que ir atrás.
Você precisa brigar por salário, brigar por independência, brigar por autonomia, assumir responsabilidade além do seu projeto, em múltiplos projetos. Você precisa se tornar um especialista na empresa e poder se meter aonde você achar que tem que se meter. Tudo isso, você precisa fazer, tá certo? Eu, como RH, atesto que o Marcelo está corretíssimo. Já vi cargos nascerem porque pessoas assumiram eles antes de existirem. Fantástico, Érica. Isso aí a gente devia ter que imprimir, né? Fazer aqui, uma impressão da frase da Érica, tá certo? Né? E a gente colocar aqui, lá no nosso gráfico, aqui, como é que eu sei inserir uma imagem aqui? Não sei como inserir uma imagem aqui, então não vou nem tentar. Beleza, tá certo? Né? Mas é isso. Será que se eu fizer só arrastar e colar, será que funciona ou não? Pode ser que funcione, né? Tá certo? Vamos ver. Porque isso aqui, essa é a frase da palestra, Érica, né? Você aqui já definiu a palestra inteira aqui, ó, só arrastar. Funciona, exato, tá certo? Isso aqui, né, é a definição da palestra aqui. É isso, galera. Autonomia. Vi cargos nascerem porque as pessoas assumiram eles antes de existir. Parabéns. Eu não estava nem compartilhando a tela, mas tudo bem, já, né? Vou até compartilhar a tela aqui rapidinho, só para vocês verem aqui, que eu já coloquei a frase, né, da Érica aqui, tá certo? E aí eu queria chamar rapidinho aqui um amigo meu, eu acho que eu vou chamar ele mais para ele só queria colocar aqui também, não, aqui, ó, já coloquei a frase da Érica aqui, fantástico, Érica, é isso aí, brigadíssimo, né, excelente. Vamos lá, muitos líderes têm medo de autonomia, exato, né, tá certo, com medo de perder espaço, mas isso aí, com responsabilidade, isso, Rodrigo. Responsabilidade faz parte do processo. Liderança, responsabilidade, autonomia. Não existe autonomia sem responsabilidade, não existe liderança sem responsabilidade, tá certo? É isso aí, né? Deixa eu chamar um amigo meu, tá certo? Porque eu queria vou fazer uma, né? É para dentro. Ok. Tá certo? Puxa o banquinho aí. Né? Eu estou com um palestrante aqui, esse cara acabou de sair da palestra dele, né? E veio aqui falar com a gente. Eu só queria te mostrar aqui uma coisa, Silvio, antes de... Né? Deixa eu mexer isso para cá, puxa para cá assim para a gente ficar mais ou menos aqui assim, juntinho, tá certo? É isso aí, né? Pessoal, esse aqui é o Silvio de Moraes, né? Já vou apresentar ele aqui rapidamente, mas só queria mostrar para ele aqui o que eu estou mostrando para vocês, né? Então nós estamos falando aqui, Silvio, dos caminhos pós-sênior, né? Você gerenciar pessoas, você fazer a parte técnica, né? De você crescer dentro da empresa, né? Você fazer o que eu chamo do caminho da independência, né? Se tornar um consultor, freelance, etc. E o caminho do empreendedorismo, de você montar uma sua própria empresa, uma startup, etc. Certo? Esses 4 caminhos aí, a gente precisa de liderança, autonomia, responsabilidade, para poder dar esse passo importante, certo? E por que eu estou chamando o Silvio aqui, galera? Pelo seguinte, porque o Silvio, ele é consultor, tá certo? O Silvio, há mais de 20 anos, é consultor num dos melhores e mais competitivos mercados de consultoria do mundo, que é os Estados Unidos. O Silvio mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, ele é consultor há mais de 20 anos lá, tá certo? E o Silvio tem ajudado desenvolvedores como vocês, né, a construir a carreira de consultor, né, internacional e a ganhar aí 100, 200, até $300 por hora, né, para o seu trabalho, daí para mais, inclusive, né, se puder, tá certo? Mas é isso aí. Então, Silvio, eu queria que você falasse um pouquinho, dentro dessa coisa que a gente está falando aqui do pós-sênior, né? Fala para a gente um pouquinho o que é o consultor, como é que a gente dá esse passo, né? Para a gente, e depois coloca um link aqui para a galera poder te seguir aí, poder te acompanhar. Você pensa no link aí depois, mas vai lá. Tá certo. Bom, pessoal, vamos ver. Esse negócio de pós-sênior, né? Pós-sênior é uma questão bastante complexa. O Bruno já explicou para vocês várias possibilidades desse crescimento profissional. E um desses caminhos que eu tomei, né, que eu praticamente gosto muito e foi a minha decisão de vida profissional, foi o caminho da consultoria, essencialmente da independência profissional. Okay? E quais são os aspectos que eu acho atraente nessa decisão? Né? Existe uma questão de liberdade de escolha, quer dizer, aumentar o teu leque de opções,
a cada momento. Né? Claro, o leque de opções sempre existe para todo mundo, né? Em vários momentos da carreira. A diferença no... Peraí, o que se chama de leque de opção? Leque de opção é tecnologia, Isso, emprego, bem colocado, salário? bem colocado, bem colocado. Vamos começar por aí, tecnologia. O que eu quero fazer agora? Né? O que eu quero fazer daqui a 2 meses? O que eu quero fazer daqui a 1 ano? Essa decisão, frequentemente, está na mão de outra pessoa, se você é um empregado de uma empresa, principalmente uma grande empresa. Né? Essas evoluções tecnológicas são decisões que outros níveis gerenciais vão fazer, vão tomar, e você vai reagir a essas decisões. Né? Isso é uma inevitabilidade, isso aí faz parte da vida corporativa, da vida profissional. Como consultor, não. Como consultor, eu digo, olha, já está no momento, eu acho, decisão pessoal, né, de começar a olhar para criação de microserviços usando tecnologia serverless. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aprender essas tecnologias, vai fazer, de novo, né, decisão pessoal, investimento pessoal. Eu crio esse conhecimento, eu aprendo o suficiente para começar a, pelo menos, poder articular essas ideias bem numa entrevista, escolho um cliente que já tenha adotado essa tecnologia, descubro quem é essa pessoa. Ou que queira adotar, né? Ou que queira adotar, se você já está na tua network de clientes, melhor ainda, você vai apresentar essa nova opção para o teu cliente, apresentar os valores de ganho, tanto financeiros quanto tecnológicos, e aí o passo está dado. Quem é que iniciou esse processo? Foi você. Essa é a distinção que eu acho interessante. Claro que tem risco? Claro que tem risco. Tem custo? Claro que tem custo. Mas o que também tem? Tem vantagens, tem ganhos. Né? Porque, se eu era um desenvolvedor sênior Java de sistemas distribuídos. Beleza. O que eu sou agora? Agora eu sou um desenvolvedor sênior de sistemas serverless. O que aconteceu? Eu fui de um pool de, vamos botar aí, 50 mil desenvolvedores, eu já me coloquei num pool de 3 mil desenvolvedores. O que acontece com o valor da minha hora? No mínimo, eu ganho uns 30%, 40%, 50% a mais. Como é que eu fiz essa transformação? Por decisão própria. É do dia para a noite? Não, não é. Tem um tempo de maturação? Claro que tem. Tem essa necessidade de estar constantemente olhando o que pode ser a próxima onda. E às vezes tu erra, às vezes você põe investimento, você põe o tempo e não dá em nada. Né? Quem trabalha com realidade virtual hoje, né, que foi uma coisa que ficou muito interessante há uns 10 anos atrás, hoje não deu certo. Quem apostou em machine learning 10 anos atrás, está navegando uma onda maravilhosa aqui. Né? Então, e às vezes tem essa também, né? O time, né? O time. Porque quem investiu em machine learning 10 anos atrás, talvez já tenha desistido. Às vezes acontece isso. Certo? Às vezes acontece o cara isso. que investiu há 5 anos atrás, talvez esteja nadando na onda, né? Bem colocado. É que nem onda de mar, né? Você começa a nadar cedo demais, você perde a onda, né? Você começa a nadar tarde demais, você perde também, né? Exatamente. Essas duas situações podem acontecer. Timing é importante. Né? Mas como é que você reduz esse risco? Né? Porque você nunca deixou de ser um desenvolvedor de Java de sistemas distribuídos. O dinheiro, o retorno, né? O teu income nessa atividade continua o tempo todo. Você não deixou de ser um desenvolvedor, você não largou os teus clientes de Java, sistemas distribuídos, para me dedicar exclusivamente seja lá qual é a minha decisão na próxima onda. Eu faço isso em paralelo. Vai fazer parte do meu... Vai comer meu tempo pessoal? Vai, esse é um investimento. Né? Então é na tecnologia. Nos valores, né? No crescimento profissional individual. Esse também é um aspecto da tua vida profissional que está, de novo, no teu controle. Né? Eu já contei essa história aqui para o Bruno algumas vezes, né? De como é que eu virei arquiteto. Essa história é ótima, galera. Como é que eu virei arquiteto? Vamos pensar o seguinte, certo? Como é que a gente quer, né? A gente está no nosso projeto e a gente quer virar arquiteto na nossa empresa, né? A gente fica lá, aprende um monte de coisa, aí tem que convencer o chefe, mostrar que a gente vale, ou a gente quer ser contratado como arquiteto, a gente tem que ir lá, tá certo? E tem que tentar fazer entrevista, não sei o quê. Conta aí, Silvio. Pois é. Então,
eu tinha já pelo menos uns 15 anos de experiência, eu já conhecia muita tecnologia, trabalhava já como team leader há bastante tempo, e eu vi o que um arquiteto fazia. Eu olhei para as pessoas que tinham esse título, que faziam essa atividade, disse, olha, o que eles fazem eu sei, o que eles fazem eu faço, por que não? Aí eu fui no meu LinkedIn, troquei o meu título de team leader para arquiteto, e eu era arquiteto. É isso. Meu próximo contrato foi de quê? Arquiteto. Então, essa troca de... trocando de mãos a decisão da tua carreira. Né? Isso aí. Como profissional, em uma empresa, qualquer situação onde existe a terceirização da decisão, que é inevitável, isso é o normal, gente. O normal é isso. É um terceiro que decide o teu crescimento profissional, o teu chefe vai te avaliar, etc, etc. Aqui não. Como um consultor, principalmente um consultor independente, é a tua decisão que define o que vai acontecer contigo. Cara, não tudo, né? O mercado tem que poder te comprar, você tem que ser bom de venda. Todos esses aspectos são verdadeiros. Mas o gatilho é teu. A decisão de, de agora em diante, eu vou começar a me colocar no mercado como X. Arquiteto cloud, profissional de machine learning, seja o que for. A decisão é tua. Tu decides, eu estou pronto e vou começar a me vender. A Ana colocou aqui exatamente posicionamento. Tá certo? Exatamente. Até a gente falou ontem na mentoria de tarde, né? Reputação, posicionamento é fundamental. Para você seguir nesse caminho da independência, você tem que saber se posicionar muito bem. Porque não adianta, porque, galera, posicionamento funciona assim. Não existe posicionamento neutro. Não existe não me posiciono. Ou você se posiciona, ou o mercado posiciona você. E o mercado sempre posiciona você de um jeito qualquer, tá certo? Né? Sem saber quem você é, sem saber o que você faz, sem saber como bom você é. Você é capaz de se posicionar, mas você precisa tomar essa atitude, assumir essa responsabilidade, tomar a liderança da sua carreira, ter autonomia para fazer tudo isso. E mais um ponto fundamental, isso eu não sei nem dizer, mas é fundamental também, você tem que ter a capacidade de entregar a promessa que você fez. Claro. Isso aí responsabilidade. Porque aí, o que vai sofrer? A tua reputação. E aí você não vai ser nem desenvolvedor Java, você vai ser mais. Você vai ser o cara que não sabe entregar aquilo que promete. Você é um cara sem integridade. Até porque quem contrata consultor são as grandes empresas, e tem uma rotação gigante de pessoas nas grandes empresas, e o cara que te contratou e queimou com você aqui, sai para outra empresa e não te contrata lá, e ninguém mais te contrata. Certo? Então, esse é um caminho de muita responsabilidade, de muita autonomia. Né? Então, assim, a história da gente, né, da gente ter habilidade, a gente ser capaz de fazer, a gente assumir a responsabilidade, entregar direito, tudo isso é fundamental. Há 15 anos atrás você podia trocar de cidade, hoje não dá mais. Né? A história vem contigo. Então, não adianta. Exatamente. Não adianta isso. Então, essa questão. Dois aspectos interessantes de liberdade. Liberdade de escolha de tecnologia, liberdade de crescimento profissional e, consequentemente, liberdade no sentido de tomar de decisão, né? Do teu crescimento financeiro também. Financeiro. Né? Financeiro também. Quando você acha que, assim, quando se fala de liberdade financeira, né, você inclui nisso, né, liberdade, por exemplo, de você, por exemplo, investir tempo nas coisas que você gosta, né, você não tem que trabalhar o tempo inteiro, ou quando você é consultor, para você ter liberdade financeira, você tem que trabalhar cada hora, cada minuto. Quer dizer, você está aqui, por exemplo. Né? Eu estou aqui agora, exatamente. Então, eu moro em Chicago, eu já estou no Brasil desde o Natal. Tá? E até o mês passado, até fevereiro, eu tinha meu contrato lá. Eu estava com o meu cliente, eu também tenho outros consultores que trabalham comigo, que estão alocados em clientes, esses continuam, né, no processo, mas o meu engajamento pessoal com o meu cliente no momento, né, esse acabou em fevereiro. Então, já faz o quê? Faz quase um mês aí, que eu não tenho contrato, não estou tecnicamente trabalhando,
Mas eu não estou preocupado com isso. Mas você não está desempregado. Não estou desempregado. Isso é uma coisa interessante, né? Não estou desempregado. Você não está desempregado, você só está dando um tempo que você quer. Exatamente. Financeiramente, você vai ter, claro, de novo, responsabilidade. Né? Você vai se preparar para esses momentos. Vão existir momentos que você vai estar sem contrato, ou por decisão própria, ou por decisão do mercado, ou por qualquer situação, né, sem controle, entendeu? Talvez até de saúde, às vezes. Então, a responsabilidade pela vida financeira é também do consultor, do indivíduo. Mas são escolhas que você tem que fazer e decisões que você tem que fazer também, sim, tomar na tua vida financeira, não só na vida profissional também. Né? Claro, investimentos, ter o teu buffer de 6 meses, 1 ano, 2 anos, agora são quase 2 anos, o pessoal está dizendo que tem que ter esse tempo para a pandemia, é aquela coisa toda. Então, esse cuidado com a saúde financeira, ela vem junto com essa necessidade, com essa vontade, com esse crescimento da carreira de consultor também. É isso, assim, de novo, né? Liderança, você liderar sua carreira, você liderar, né? Quando você entra dentro de um time, você como consultor, né? Eu sempre digo isso, eu sou consultor há muitos anos. Quando você entra num time, tem 3 coisas que as pessoas acreditam sobre você. Uma, que você não sabe nada, tá certo? 2, que você tá lá só para meter pau em todo mundo, tá certo? E 3, que você ganha muito mais que eles, tá certo? Nenhuma das 3 são totalmente verdade, né? Elas podem ser, em algum momento, quer dizer, você provavelmente sabe muito pouco sobre o projeto, que você está começando, mas você sabe muitas outras coisas, né? Então, assim, ou seja, e você tem uma coisa, que você não pode mandar ninguém. Você não manda ninguém, porque ninguém, você é um consultor externo, tá certo? Você não é chefe de ninguém. Então, você precisa liderar as pessoas, fazer que eles mudem as coisas, sem ser chefe, tá certo? Né? E ganhar a confiança de todo mundo, tá certo? Então, liderança é importantíssimo. Responsabilidade financeira, responsabilidade pela tecnologia, responsabilidade pelo seu avanço tecnológico, né? E, por último, autonomia. Você toma a decisão. Você decide onde você vai trabalhar. Você decide a tecnologia que você vai estudar. Você decide o tempo que você vai ficar parado, ou você vai investir, ou você vai fazer qualquer coisa. Então, tudo isso é o passo aí do pós-sênior. Galera, eu só tenho mais 1 minuto aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora de encher o chat de dúvidas, porque eu só tenho mais 1 minuto, né? Daqui a 1 minuto, algum dos coordenadores vai entrar aqui para me dizer, Bruno, está começando a encerrar aqui, vamos chamar outro palestrante. Então, se tem alguma dúvida, agora. E o Silvio vai ter uma palestra agora. Então, Silvio, já vou me despedir de você aqui enquanto eu espero o coordenador entrar. Queria te agradecer demais a sua participação, né? Obrigado por ter vindo aqui. A Denise veio aqui, a Thaís veio aqui. Olá, pessoal. Né? Então... Obrigada, Silvio, pela participação. Foi maravilhoso, como sempre, né? Obrigada, gente. Foi incrível. Tchau. Bruno, obrigada também por mais uma tarde aqui com a gente. Olha, Silvio. Silvio, você não deixou seu LinkedIn aqui para a galera? Isso. Olha, galera, eu tô pedindo para o Silvio aqui gerar um material, um livro, alguma coisa ensinando como ser consultor, né? Um curso, alguma coisa assim. Então, se alguém tiver interessado, né, segue aí o Silvio aí no LinkedIn, tá certo? Ok, né? Silvio de Moraes, deu certinho, né? Então, segue o Silvio aí, que assim que a gente tiver alguma coisa, ele vai... Né? Falou, Silvio, valeu, obrigado. Né? Então, beleza, pessoal. Olha, eu queria agradecer demais vocês todos aqui. Tá aí, então, o nosso bate-papo sobre o pós-sênior, né? Amanhã a gente volta. Amanhã a gente vai ter de manhã a discussão sobre negociação, que eu acho que é absolutamente fundamental. Se você quer ser um pós-sênior, se você quer aumentar o seu salário na sua empresa, se você quer conseguir passar numa entrevista, saber negociar é fundamental. Se você quer ser um consultor, saber negociar é fundamental. E de tarde, né? Eu volto aqui para falar de sonhos. Agora, de tarde, pessoal, a minha mentoria é bem curtinha, tá certo? Então, né, já vem com as suas dúvidas aqui, a gente vai falar bem curtinho e a gente vai encerrar o dia amanhã. Valeu, pessoal. Obrigado, Flávia. Né? Qualquer um aqui. Antes de eu ir embora, posso deixar aqui rapidinho, ó, pessoal que
tá aqui do pós-sênior, pô, esqueci aqui, né, de deixar aqui o meu livro de presente, é bem rapidinho aqui, ó, antes que... Maravilhoso, Bruno. O livro do Bruno, quem ainda não tem, não pode perder essa oportunidade, tá? Isso. Então, assim, vou deixar meu livro de presente, galera, pelo seguinte, porque eu faço um trabalho muito forte com seniors. É o principal trabalho que eu faço. Eu sei que tem muita gente mudando de carreira, muita gente aqui começando, né? Mas o meu trabalho principal eu faço exatamente com pessoas que são seniors, né? Que já estão aí no mercado há muito tempo e tudo mais, porque eu realmente acho que esse trabalho de você crescer e se tornar um além do sênior é um trabalho fundamental que você pode fazer. Então, eu vou deixar com vocês aqui esse meu livro, que é o livro que eu planejo a minha vida, tá certo? Eu planejo a minha vida de pós-sênior. Eu sempre uso esse livro aqui, tá certo? Que é o Best Developer Year. Então, se você não tem esse livro ainda, né, pode baixar esse livro. Duas coisas importantes acontecem quando você baixar esse livro. Uma, você recebe o livro por e-mail, tá certo? Isso é uma coisa importante, você vai poder planejar a sua carreira. A segunda coisa que acontece é que você recebe um e-mail meu com o livro, tá certo? Então, você pode responder aquele e-mail, você tem meu contato, você vai saber, a gente vai poder se falar e eu posso te ajudar a você crescer aí, além do sênior. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal da trilha de carreira aqui. Fantástico vocês sempre. Valeu, galera. Obrigado.